Hello, galera! Ontem aconteceu mais um jogo da discórdia no Big Brother e eu vou comentar aqui um pouquinho do que rolou, o que foi falado. Vem comigo! Então, o jogo da discórdia dessa semana era para chamar alguém que foi incoerente, dizer por que essa pessoa foi incoerente e essa pessoa poderia responder. Uma pessoa que foi muito chamada nessa semana foi o Eli. Jesse, Lucas, Scooby, todos eles apontaram essa incoerência do Eli, principalmente no fato da votação desse domingo, que foi onde o Eli se aproximou da Nath para tentar trazer ela para votar junto com ele e votar no Gustavo, porque ele estava se sentindo ameaçado, sabia que o Gustavo ia ganhar votos do quarto dele e ele sabia que ele ia ganhar votos do quarto dos meninos. Então ele tentou juntar a Nath com ele para não ir pro paredão. E foi falado muito sobre isso. Natália também, no dia da votação, no domingo, eles tiveram uma briga lá. Gustavo, Natália, Eli, Scooby, PA, todo mundo, onde foi falado sobre isso. E a Natália disse que no início ela sentiu sim que ele se aproximou para poder ganhar esse voto dela, mas que quando eles conversaram, ela achou que ele tinha se aproximado sim, por carinho mesmo, né? Ele chegou a falar disso, ele falou que eles tiveram uma conversa onde ele entendeu os sentimentos da Natália, porque até então ela falava que ela também não queria nada. Mas aí ele tá tentando dar essa aproximada, tá tentando ficar de casal um pouquinho também nos dias normais, não só em festas. Mas não sei se colou. E aí foi isso, e aí as pessoas começaram a falar dessa incoerência dele por ele ter feito isso nessa votação. Ter tentado puxar a Natália, se aproximar da Natália para ganhar esse voto dela. E acabou que nessa história a Natália foi bastante exposta e ela ficava rindo, desconversando, ficava tentando passar as pessoas de loucas, né? Como, por exemplo, o Scooby falou que já viu ela chorando por causa do Eli, aí ela ficou rindo, falando, não, isso nunca aconteceu, não foi bem assim. Mesmo que ela saiba que sim, ela já chorou pelo Eli, que sim, ela já ficou chateada com as amigas por conta do Eli, sim, ela já ficou chateada por ele não querer ficar com ela nos dias normais, mas ali no ao vivo ela queria passar uma imagem de a fortuna e queria passar o Scooby de doido. Mas eu acho que ficou feio até pra ela, não achei legal, mas também ela foi exposta pra caramba. Mas enfim, esse foi um dos pontos. O outro foi Laís. Laís mais uma vez chamou Arthur e falou que a incoerência dele foi puxar ela pro paredão, colocar ela no monstro, quando na verdade a pessoa que ele tem a briga mesmo é com a Jade. Então, mais uma vez, a Laís estava tentando colocar a amiga no paredão, tentando jogar a amiga no paredão, tentando fazer com que Arthur puxasse a amiga e não ela. E Arthur foi muito bom na resposta, como sempre. Às segundas-feiras, ele sabe muito bem o que falar, ele sabe muito bem como fazer. E nessa resposta dele, ele ajudou com que a Jade ganhasse mais votos para sair da casa, né? Então ele falou sobre que tudo bem, que se ela puxasse ele pro monstro, isso é da consciência dela, mas que a consciência dele, ele não colocaria ela no monstro, não por ela, mas porque a xepa já estava cheia de gente. Então ele não ia fazer isso com a galera da xepa. E também ele falou que não ia puxar ela pra fazer média com a galera aqui de fora, pra, nossa, ser fordão e tal, porque esse não é o jogo dele, ele não joga dessa forma. E foi muito bom, assim, porque ele mostrou que enquanto a Jade tá querendo atacar ele de todas as formas, ele não cai nesse jogo, até porque quem criou a rivalidade foi ela, não foi ele.
a Laís, ele falou, né, que o problema dele com ela foi porque ela tirou ele em primeiro lugar naquele anjo que o primeiro a sair já ia direto pro monstro e das plaquinhas, e aí ela tirou a última plaquinha dele, ele foi direto pro monstro e foi dali que começou o problema dele com a Laís. Mas depois do ao vivo eles conversaram, parece que se entenderam. Pode ser que a Laís esteja com medo da amiga dela sair e já tá tentando uma nova rota. E aí também tivemos a Jade, que ela também chamou o Arthur, também chamou ele de incoerente por causa desse episódio, que ele não tem coragem de colocar ela. Ela disse que se ela tivesse o anjo, ela colocaria ele no monstro sem pensar. Ela sempre colocaria ele no paredão sem pensar. E que ela não tem medo dele. E também falou sobre a incoerência dele em relação ao Thiago, naquela prova do líder em dupla, e que ele não chamou o Thiago. Ele também foi muito bom na resposta, ele falou que isso já era uma questão resolvida entre os dois, que o Thiago, eles só fizeram uma prova juntos, e que o Thiago várias vezes não priorizou ele, e daquela vez ele também não priorizou o Thiago, que ele tinha conversado com o Thiago, tinha perguntado se o Thiago estava disposto a fazer qualquer coisa por ele, o Thiago não estava, então ele também não ia estar disposto a fazer qualquer coisa pelo Thiago. Isso já era uma conversa deles. E ele também falou uma coisa muito importante, ele falou que ela tinha dito que ele se afastou dela quando ela foi líder, porque ela não tinha nada para oferecer para ele, né? Ela não podia pegar o anjo para dar para ele. E aí ele falou: mas quando eu me aproximei de você, você também não tinha nada para me oferecer. E realmente é verdade. Ela não tinha o anjo ali na mão, ela não tinha o líder na mão, ela não tinha absolutamente nada, nem amigos direito ela tinha ali dentro, né? A galera do Lollipop nessa época tava tudo desconfiado dela, ela ainda tava zanzando entre os meninos e o Lollipop. Então deixou um pouco a Jade sem argumentos. Na hora dele falar, ele também chamou a Jade de incoerente, contou a história toda deles desde o início, que ela votou nele sem avisar e tal. Ela não respondeu, ela ficou falando que ela ainda jogou uma lá falando: você tá mais perto da porta, se quiser já pode sair. Ele falou primeiras damas, que foi muito bom, ele pensa muito rápido. E ele ainda chegou a falar do discurso dela, falou que foi muito apelativo, mas só falou isso, eles voltaram e acabou. E aí foi a vez do Gustavo, que ele falou sobre isso, falou sobre o discurso dela ser muito apelativo. E aí a gente chega num ponto que eu fico um pouco na dúvida. Ela deu uma resposta que eu achei muito boa, que foi, ela falou que se ela tivesse falado que ela queria um prêmio para dar uma casa para os pais dela, ninguém chamaria isso de apelativo. E isso é verdade. Sim, por que o dela foi apelativo? Porque ela falou que ia doar. O Gustavo falou e ficou parecendo que ela só faria essa doação se ela ganhasse o programa, sabe? Seria uma moeda de troca, assim. E ela chegou a falar que ela já faz essas doações e tal, mas eu não sei se eu acho que realmente foi apelativo, sabe? Pensando por esse outro lado, que se fosse uma coisa de uma pessoa que não tem, não soaria apelativo. Um discurso apelativo, que foi o que aconteceu na edição passada, foram dois, né, na verdade. Foi o da Camila De Lucas, que ela falou que queria ganhar o prêmio porque ela queria que a mãe dela não precisasse mais trabalhar, que a mãe dela, não sei se é no shopping, eu acho que ela trabalha como faxineira no shopping, e ela não queria que a mãe dela tivesse que trabalhar sobre isso. Eu acho que esse discurso da Camila ficou apelativo porque ela já era uma pessoa que já estava conhecida na internet, ela já estava ganhando dinheiro com a internet, e esse discurso não cabia muito ali, que era uma coisa que ela já poderia estar fazendo, ela já poderia estar nesse caminho de ajudar a mãe dela, né? E era uma pessoa que já estava com dinheiro, então ver com esse discurso não ficou muito bom. Eu acho que esse da Camila não foi muito bom. Também o discurso do Fiuk, que o Fiuk chegou a dizer que tinha problemas financeiros. Ele falou que a pandemia foi muito ruim também para ele, teve que vender guitarra, então foi um discurso bem ruim, assim.
Mas por muitos anos, assim, agora, hoje em dia as pessoas não têm falado muito, mas antigamente as pessoas falavam muito, assim, o que elas queriam fazer com o prêmio durante os 30 segundos. A Vanessa, que foi uma ganhadora do Big Brother, ela falou que o sonho dela era abrir um veterinário, um abrigo para cachorros, algo assim, que foi uma coisa que ela fez quando ela ganhou, mas que ela falava muito sobre isso. Ela sempre falava, ela sempre, quando ia pro paredão, tava com um paninho do cachorro dela, então ela tinha toda essa pegada, mas não era chamada de apelação. E agora é chamada. Não sei se eu concordo que o discurso da Jade foi apelativo. Talvez fosse desnecessário. Talvez se ela tivesse falado isso em algum outro momento, sei lá, nas redes sociais dela, não sei se ela falou, mas eu acho que não. Mas talvez não coubesse pro momento. Mas apelativo, não sei. Não sei se eu chamaria de apelativo. Foi basicamente isso, assim, os mais importantes. A Alina foi de novo no DG, o que é muito cômodo para ela. Toda segunda ela vai no DG. O das outras pessoas foi mais irrelevante. E foi meio que isso. Então, eu acho que esse jogo da discórdia dessa segunda, ele ajudou muito o Arthur. A Laís ajudou muito o Arthur a se defender de qualquer coisa, qualquer dúvida que a gente tinha, como por exemplo, por que ele não botou a Jade no monstro. E hoje tem a eliminação, que provavelmente vai ser a Jade. E eu volto aqui para falar mais um pouquinho sobre isso na próxima.